Olá, pessoal. Então, dando continuidade, né, no nosso terceiro vídeo aí da série da aula de sistema digestório, a gente vai continuar, então, falando um pouco desses aspectos iniciais da formação do sistema digestório, com um particular enfoque em humanos, né? Então, aqui tem uma figura do livro do Larsen, em que se destaca, né, entre aqui 3 semanas, o número de dias, aqui cerca de 20 dias, até a 12ª semana. Então, o que a gente pode observar é que da terceira semana, onde a gente tem basicamente um tubo, né, um pequeno tubo na terceira e na quarta semana, né, com a diminuição bastante, né, do tamanho aqui do próprio saco vitelínico, etc. Né, mas a questão é que na terceira para a quarta semana você tem um tubo, né, com pouquíssima diferenciação, né, ao longo do seu eixo anteroposterior. Você vai ter aqui com 77 dias, mais para frente, com 85 dias, já um tubo que já se parece muito mais com um tubo digestório, propriamente dito, com a sua diferenciação de estômago, intestino, ânus, né, reto. Então, tudo isso é o que acontece entre a terceira semana e a 12ª semana. Então, entre a terceira e a quarta semana extensa, a formação desse tubo, né? Aqui na quinta semana a gente vê essa expansão por proliferação diferencial do estômago, né? Vocês podem observar isso, né? Formação de camadas também, né? De mesotélio, e principalmente a formação aqui do omento, que também é uma estrutura, né? De separação de tecido, né? Fica embaixo também do estômago. E entre a quinta e a oitava semana, principalmente, a gente vê vários processos de rotação do estômago. A gente vai ver isso um pouquinho mais em detalhe daqui a pouco, mas o estômago que antes estava localizado bem no meio do corpo, ele vai rodar, né? Ele vai continuar no meio do corpo, mas ele vai fazer um processo de rotação ao longo do seu próprio eixo. E o que vai acontecer posteriormente são vários processos de loops, né, de viradas intestinais. Conforme o intestino ele vai proliferando e ele vai crescendo, ele precisa de espaço para caber dentro da cavidade abdominal, e são esses processos de crescimento e rotações que fazem com que o intestino consiga adquirir a forma que a gente conhece, intestino delgado, intestino grosso. Então a gente vê essas subidas e descidas do intestino. Em um determinado momento ele fica em determinadas posições retroperitoneais, né, para trás do peritônio, dentro do peritônio, que é a cavidade. Então, isso são questões que acontecem ao longo do desenvolvimento do nosso sistema digestório. Além disso, quando a gente olha aqui do lado de cá, a gente vê que com 5 semanas a gente tem o início da formação, né, também de divertículos que vão dar origem do biliar, etc. Formação e aumento muito grande do nossa estrutura derivada de endoderma, que é o fígado, e a formação do pâncreas, que a gente vê que ela é formada, né, em dois locais, e o pâncreas vai se dobrar e vai se juntar. A gente tem precursor ventral e dorsal do pâncreas que vão depois se juntar. Aqui, com 7 semanas, a gente vê, né, durante todo esse processo, entre a quinta e a sétima semana, também a separação entre o seu sistema digestório e o seu sistema excretório. Isso também é algo que acontece, né, é, durante esses processos, então, de desenvolvimento. Então, tudo que a gente está vendo aqui numa linha do tempo, a gente vai a formação do endoderma até o final, estabelecimento de regiões muito específicas, né? Esôfago, estômago, intestino, reto, ânus, né? Tudo isso em processos de proliferação e diferenciação muito acoplados, ok? Aí, o que na verdade acontece, né? Eu vou tirar aqui, porque eu acho que talvez esteja atrapalhando, né? Opa, eu saí, eu voltei, ok. Então, o que acontece? Na realidade, a gente sabe, né, que um dos fatores que é fundamental para determinar o endoderma e, particularmente, a formação do subdigestório é esse fator chamado de Sonic Hedgehog, né? Hedgehog é um porco-espinho, porque os mutantes nessa mosquinha da fruta que perdem esse gene, eles ficam cheios de cerdas em volta, parece um porco-espinho, e o ectoderma, né, que no caso o Sonic Hedgehog, que é esse fator, ele acaba formando, então, desde todo o endoderma, que aqui a gente vê, né, em, aqui
amarelo, né? A gente vê toda essa região aqui em amarelo, ela vai ser a região onde a gente tem Sonic, e várias dessas regiões aqui, a região que vai formar é, a região próxima dos precursores cardíacos do endoderma. Você vai ter interações diferentes de Sonic com vários fatores que aqui se expressam, né? Como, por exemplo, o estômago cranial, ele vai ter Sonic, mas não vai ter um outro fator de transcrição que é PDX1. O pâncreas dorsal ele já vai ser caracterizado por outros fatores de transcrição e assim por diante. Então, essa interação de Sonic, né? Sonic é um fator muito importante que faz com que o endoderme e o tubo digestório, então, vá ser estabelecido. Só para quem não lembra, né, o Hedgehog, o Sonic Hedgehog, é uma molécula secretária, então fica do lado de fora da célula, interage com o receptor e acaba levando a uma ativação de uma cascata de downstream de fatores, né, que leva a cubitus interruptus, que é um fator aí sim de transcrição, que vai fazer com que a gente tenha a transcrição de vários e vários genes aqui nesse processo, ok? Então, o que está sendo demonstrado nesse slide é exatamente o que eu estava mostrando para vocês. Então, a gente tem Sonic e toda a região de endoderma, né, que tem o Sonic Hedgehog, ela também vai ter alguns fatores que são importantíssimos para dar aquilo que vai ser região anterior até a região posterior, que são os chamados genes ROX, né? Então, a gente tem os genes ROX A1, ROX A3, aqui esses númerozinhos eles vão crescendo de 2 até 13, porque a localização desses genes ao longo do cromossomo ela é diferente. Então, genes que são ROX2, 2A, 3, eles são expressos na região mais anterior, onde a gente tem o esôfago, tem o estômago, etc. E a região mais posterior vão expressar genes com ROX com número maior, número 10, ROX 10, ROX 11, etc. Todos aqui na região mais posterior. Então, a gente tem essa conversa do endoderma com o mesoderma, também caracterizado aqui por expressão também desses genes ROX posterior. E é essa identidade diferencial que faz com que, na verdade, você tenha essas diferentes regiões do estômago, do esôfago, né? Formação do fígado, do pâncreas. É a partir desse código, né? Todos nós temos o mesmo código genético, mas a gente tem expressão diferencial de fatores no endoderma e no mesoderma, ok? Então, aqui, é aquilo que a gente chama de uma especificação regional. Então, você tinha um tubo inteiro, que era um endoderma inteiro, e um mesoderma, e agora a gente vê com essas diferentes cores aqui, essas diferentes morfologias, a gente tem fatores diferentes. Então, muito mais do que o nome específico de cada fator, você pode memorizar ou não, o mais importante é você ter o conceito de que era um tubo único, que a partir da expressão, por exemplo, de SOX2 aqui na região anterior, onde eu tenho o esôfago, o estômago, etc., a gente tem os genes códon, né, o gene CDX aqui na região posterior. Então, essas diferentes regiões do tubo digestório vão expressar diferentes fatores e que assim vão caracterizar essas diferentes regiões do nosso tubo digestório em formação, ok? Então, a gente tem esse interplay, essa conversa entre o endoderma secretando Sonic, aí vai ter receptores de Sonic no mesoderma, vão ativar a expressão de ROX, genes ROX, e aí agora vão secretar, na especificação do mesoderma, vão secretar proteínas formadoras de osso, as BMPs e FGFs, novamente no endoderma e assim por diante, até a diferenciação do mesoderma. Então, a gente tem uma conversa entre o endoderma e o mesoderma esplânico, e esses fatores é que fazem com que, na realidade, você tenha a padronização tanto do eixo antero-posterior do trato gastrointestinal em formação, quanto também da região dorso-ventral e dos diferentes órgãos que são formados ao longo do tempo. Então, por exemplo, né, aqui a gente vê por que o epitélio do intestino é diferente do epitélio do estômago. Uma das razões é porque as células endodermais do intestino elas secretam o INT, né, da BNT, que é um fator também importantíssimo no epitélio intestinal. E o que acontece? E é nesse epitélio aqui que ele secreta o INT, você também tem células mesenquimais, né, que no caso não advém, né, no caso do endoderma, né, elas secretam BMPs e que vão fazer com que o epitélio do estômago que não tem o INT, né, então essa é a diferença, não secreta o INT, esses BMPs do epitélio intestinal, eles vão ativar a expressão de outros fatores que vão fazer o esfíncter muscular surgir, e isso
esse mesênquima aqui do epitélio, esse mesênquima aqui dessas células, esse BAR-X1, e que vão secretar inibidores que vão fazer com que não tenhamos o INT aqui, não formando, então, o epitélio com a característica do estômago. Se vocês lembrarem, você tem características muito diferentes, eu falei já disso um pouquinho anteriormente, né, de epitélio intestinal e epitélio do estômago, em termos daquela camada mucosa que reveste o epitélio, então, do nosso estômago, que é diferente do epitélio do intestino. Tamanho propriamente dito, até papel das células, né? O epitélio do estômago é um epitélio muito mais secretivo, enquanto o epitélio intestinal é um epitélio muito mais absortivo. Então, isso é a partir dessa conversa que é estabelecida entre o que é o endoderma gastrointestinal e o endoderma e o mesoderma também, o mesoderma explana. Então, a gente agora, né, vai entrar um pouco mais profundamente nessa formação do sistema digestório e nos seus órgãos acessórios propriamente ditos, tá? Então, aqui, novamente, a gente tem aquilo que a gente chama do intestino primitivo, a faringe, o esôfago torácico, abdominal, estômago, metade superior do duodeno, né? Aquilo que a gente chama anatomicamente de intestino médio, que é a metade inferior do duodeno, jejum, ilho, cepo, apêndice, cólon, todo o cólon, dois terços à direita do colo transverso, e aquilo que o intestino que a gente chama de posterior, reto, colo sigmoide, cólon descendente, o terço à esquerda do colo transverso. Por outro lado, os órgãos acessórios que são derivados do endoderma no intestino primitivo são os derivados da bolsa faríngea, os pulmões, né? Eles não são do sistema digestório, obviamente, sistema respiratório, mas eles são advindos, né, de uma pequena protuberância que vem desse esôfago torácico e vários órgãos aqui, né? O pâncreas ventral e dorsal, vesícula biliar, o ducto cístico, o parênquima do fígado, etc. E na região posterior também o seio urogenital e os derivados, que isso a gente trata na aula de urogenital, tá? Então esse é o nosso sistema digestório e os seus órgãos acessórios. Então agora, descrevendo em mais detalhes o que acontece entre a terceira e a quarta semana, propriamente dito, a gente vê aqui entre a terceira e a quarta semana, a gente tem a diminuição aqui do saco vitelino, como eu mostrei no vídeo para vocês, a gente tem um aumento muito grande e um dobramento muito grande, um aumento do encéfalo da região anterior, todo o crescimento da região da cabeça, região posterior, e a gente tem então esse dobramento que vai fazer tanto na região anteroposterior, como também ventro lateral, aqui fazer esse fechamento, né? Então, entre 20 e 26 dias de desenvolvimento humano, a gente vê que o saco uterino aqui diminui de tamanho, de largura, a região anterior e posterior, então, vai se tornar evidente, vai aumentar, e essa conexão aqui com a lantoide, etc., do glúteo uterino vai diminuir de espessura, e em H, por causa desse processo de dobramento, a gente vê essa região de tubo dentro de tubo, onde o tubo digestório é observado, né? Ventralmente o tubo digestório ao tubo neural que fica na região dorsal. Então, a gente tem um tubo dentro de um tubo, né, em H, tá? Mais uma vez, essa representação, só mostrando para vocês o que esse dobramento traz. Então, aqui com 16 dias, né, ainda pós-processo, né, um processo de gastrulação acontecendo, olha o tamanho do encéfalo aumentando, o coração que ficava meio que fora, ele é trazido para o interior e esse dobramento. Então, aqui a gente tem a região em D do estomodeu, sua futura boca, do proctodeu, seu futuro ânus, que são regiões de ectodermo. Então, isso é todo esse dobramento muito grande do embrião, aumento do tamanho do fígado, tudo isso que acontece aqui no primeiro mês, tá? Com 30 dias, né, o que a gente consegue ver? Já consegue ver aqui toda a região aqui, novamente, ainda está, o tubo ainda é um tubo oco, né? Você não tem abertura anterior e posterior, né? A gente tem a região posterior, a gente tem todo esse tubo aqui em amarelo, né, com a conexão, né, aqui o septum transverso, que é toda essa camada aqui, que é formar diafragma e outras coisas, o fígado bastante grande, aqui vesícula biliar, né, e o estômago ainda não totalmente com seu formato total, e aqui a formação do sistema respiratório, que é conectado ao sistema digestório, então esse divertículo respiratório, então essa porção mais anterior aqui dá origem ao esôfago,
e a região mais posterior do intestino, a gente já consegue ver aqui do intestino posterior. Então, como que o esôfago se desenvolve, né? O esôfago se desenvolve em relação muito próxima com esse divertículo respiratório que vai se formar, vai crescer e vai dar origem aos pulmões, ok? Então, gente, chegou o momento da gente fazer mais uma pausa. A gente agora já formou esse tubo digestório, a gente entendeu como esse processo de dobramento ele acontece. Vocês entenderam um pouco, né? A parte molecular da formação, a interação entre o endodermo e o mesodermo. Vimos o papel de Sonic Hedgehog e o papel do genes Fox nesse processo. E vocês então começaram a entender um pouco como que esse endoderma é formado e que o tubo digestório não é formado somente pelo endoderma, mas sim pela interação entre o endoderma e o mesoderma, que juntos, então, vão interagindo, vão formando, na verdade, novas estruturas, cada vez mais a gente chegando em cada um dos órgãos que são formados ao longo desse processo. Então, na próxima parte da aula, a gente vai falar um pouco também dos órgãos acessórios, a formação do esôfago em mais detalhe, dentre os outros órgãos, ok? O momento também de dar mais uma pequena pausa. Obrigado.